Olá! O Ministério da Saúde lançou em setembro passado um painel de monitoramento para que os brasileiros possam acompanhar a situação da Mpox no país. A medida visa fortalecer o combate dessa doença que nos primeiros 9 meses deste ano afetou cerca de 1.000 pessoas em todo o Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, o número é modesto, mas merece atenção. Eu conversei com Alan Calzavara, que é infectologista e professor da Escola de Medicina da UFOP, e ele explicou o que é e como se dá a transmissão dessa Mpox. Confira. A Mpox é uma infecção viral, ou seja, ela é transmitida por um vírus, o vírus chamado Mpox. A transmissão da Mpox ela se dá principalmente pelo contato. Então, quando você, por exemplo, tem um contato próximo com uma pessoa, tipo abraços, aglomeração e principalmente por relação sexual, onde você tem um contato muito intenso, é a principal forma de transmissão da doença. Mas ela tem outras formas de transmissão também. Ela pode ser transmitida por gotículas, que é aquelas gotículas mesmo que a gente elimina quando, por exemplo, conversa com uma pessoa, quando tosse. E tem uma terceira forma de transmissão, que é o que a gente chama de fomites, que é uma transmissão, por exemplo, compartilhando um lençol de uma pessoa que esteja, por exemplo, contaminada com a doença, talheres, vestimentas. Isso é uma possibilidade também de transmissão da doença. De acordo com o infectologista, os sintomas da doença acontecem em 2 fases e também alertou que ainda não há tratamento específico para a Mpox. Confira. Então, a monkeypox ou Mpox, no início dos sintomas, ela é uma doença muito inespecífica. Ela lembra inclusive um quadro de gripe. Por exemplo, o indivíduo ele vai apresentar febre, ele vai apresentar dor no corpo, prostração. Posteriormente, também ele vai apresentar aumento de linfonodos, que é aquelas chamadas ínguas, que pode acontecer tanto no pescoço, na axila, na virilha, e essa é a primeira fase da doença. Posteriormente, começa a aparecer algumas lesões na pele, e essas lesões elas vão evoluindo, pode aparecer inicialmente com pequenas manchas, posteriormente pode dar uma bolinha, e em seguida ela evolui pelo que a gente chama de pústula, que lembra muito uma espinha. E depois isso vai secar, vai formar crosta, essa crosta vai cair depois da cicatrização da pele. Não existe um tratamento específico para a Mpox. O que a gente utiliza, nesse caso, são tratamentos que a gente chama paliativos ou tratamentos sintomáticos. É uma doença, muitas vezes, que causa muita dor ao indivíduo, então é baseado muito no uso de analgésico, mas pode ser utilizado também diversas outras formas para combater a febre, por exemplo, para cuidar das lesões, dos machucados, que às vezes podem ser extensos. Existe uma vacina contra Mpox. Na verdade, essa é uma vacina que ela foi inicialmente criada para varíola, de uma empresa na Dinamarca, e ela também é autorizada para uso para Mpox. Então, ela mostrou que ela é capaz aí de prevenir, que a gente chama de profilaxia, pré-exposição, ou seja, antes de você estar exposto ao vírus, você faz uso da vacina, porque quando você tiver um quadro de infecção, seu sistema imunológico vai ser capaz de combatê-lo de uma forma eficiente. E se você tem suspeita da doença ou foi diagnosticado com a Mpox, é fundamental seguir algumas recomendações para garantir a sua saúde e também de toda a comunidade. Então, a primeira coisa, se você tiver uma suspeição de Mpox, você tem que procurar um centro de saúde mais próximo para fazer o diagnóstico apropriado. É muito importante que a pessoa tenha o diagnóstico e receba assistência. E o que essa pessoa tem que fazer para prevenir a infecção de outras pessoas? Ela precisa ficar em isolamento. E qual é o tempo desse isolamento? O isolamento ele deve ser mantido até a cura completa das lesões. Ou seja, você formou a casquinha, a crosta, e essa crosta ela caiu e o que está por baixo dela já é uma pele cicatrizada. Porque não adianta também você tirar as crostinhas, e achar que você está curada. Isso não é o recomendado. E esse período ele varia muito de indivíduo para indivíduo, mas em torno de 3 semanas, em alguns casos 4 semanas, o isolamento ele é necessário. É importante destacar que, embora a maioria dos casos seja leve, a Mpox pode evoluir para formas mais graves, especialmente em indivíduos com sintomas imunológicos comprometidos,
como idosos ou aqueles em tratamentos imunossupressores. Confira. Na maioria das pessoas, ela não tem um final catastrófico, ocasionando, por exemplo, um óbito no indivíduo. Mas existem alguns grupos que realmente tem que ter mais cuidado, que é aqueles que eu tinha falado anteriormente, que é grávida, criança, imunossuprimido, por exemplo, paciente com HIV, paciente que usa algum imunossupressor. Nesse caso, realmente ela pode evoluir para formas mais graves, levando inclusive à morte. Eu acho que o poder público, a principal atuação dele, principalmente é a informação, número 1. Então, nós aqui estamos fazendo isso, né? Nós somos representantes de uma universidade pública, então informar as pessoas, se você tem uma lesão suspeita, parecendo uma espinha, teve contato com alguém que tem monkeypox, procure um atendimento de saúde, o centro de saúde mais próximo da sua casa para fazer o diagnóstico. Então, tem que estar bem estruturada toda a rede para que as pessoas tenham um diagnóstico apropriado, ou seja, você tem que ser capaz de fazer os testes moleculares para confirmar ou afastar a monkeypox, e também as vacinas, né? As vacinas, o governo federal fez as encomendas da vacina através da OPAS e eu creio que em breve nós teremos aí a vacina para os grupos específicos. E caso você apresente sintomas ou tenha suspeita da infecção, é preciso buscar ajuda médica na unidade básica de saúde de sua referência. Se necessário, o caso será encaminhado para a UPA. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.